É 10h30 da noite e você fechou o seu computador faz 1 hora. Seu trabalho acabou, mas o seu cérebro ainda não recebeu o aviso. Ele ainda está processando aquela reunião das 5 da tarde, aquela decisão que você ainda não tomou, aquele e-mail que você esqueceu de responder. E o seu corpo descansando no sofá, enquanto a sua mente ainda acelerada naquele padrão do trabalho. E o irônico aqui é que a maioria de nós não somos atletas profissionais. A gente não está aqui competindo em levantamento de peso, em corrida ou outras coisas do gênero. Mas o seu cérebro trabalha em nível de atleta de elite quase todo dia. E assim como acontece com os atletas que treinam demais, o seu cérebro está acumulando lesões. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que 3 estudos recém-lançados em 2026 mostram o que acontece dentro do cérebro de quem vive sob pressão constante. E o mais importante, o que você pode fazer em 8 minutos por dia para reverter esse quadro. E no fim eu vou te mostrar o que o grande tenista Novak Djokovic faz antes de cada partida. Não é nada de misticismo, nada de espiritualidade alternativa, é uma intervenção fisiológica que já foi documentada no sangue, nos genes e no córtex pré-frontal, que é essa parte que raciocina do nosso cérebro. Para você que ainda não me conhece, eu sou Charles Betito, especialista em saúde mental e educação corporativa. E ao longo dos últimos anos eu tenho trabalhado com empresas, executivos e principalmente profissionais de alta performance. Tudo isso com o intuito de ajudar a transformar o desempenho cognitivo, mas sem perder a saúde mental. E esse é o canal onde a ciência encontra a prática real. Bom, antes de eu te dar as ferramentas, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. Imagine que o seu sistema nervoso é como se fosse um motor de Fórmula 1. Ele foi projetado para funcionar em alta rotação, mas em momentos específicos, com recuperação entre as arrancadas. E adivinha o que acontece quando você coloca esse motor de alta rotação trabalhando direto por 10, 12, 14 horas por dia, sem nenhuma pausa? Ele começa a inflamar. E eu não estou falando de forma metafórica, não. Eu estou falando aqui de inflamação de verdade, molecular, bioquímica e mensurável no seu sangue. Quando o seu cérebro percebe uma ameaça, seja porque você está fugindo de um predador na savana, ou porque o seu chefe mandou aquele e-mail às 11 da noite, ele ativa um conjunto de estruturas que processam essa ameaça. Dentre eles a amígdala, córtex cingulado anterior e a ínsula anterior. Esse trio cerebral, eles acionam o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, que faz então subir o cortisol. E o cortisol, por sua vez, ativa o sistema nervoso simpático. E quando isso acontece, há uma cascata de proteínas pró-inflamatórias. E quando essas proteínas circulam em excesso, o seu cérebro fica mais lento, a memória de trabalho cai, o raciocínio executivo deteriora e, obviamente, a tomada de decisão fica muito pior. Você já teve aquela sensação de uma névoa mental? De que a sua cabeça está lenta, pesada, mesmo depois de dormir? Esse é o custo acumulado da inflamação crônica de baixo grau. E ela é alimentada todo dia por um cérebro que nunca desliga, por aquela sensação de eu estou na correria todo santo dia. O pesquisador Bruce McEwen, da Rockefeller University, chamou isso de carga alostática, o acúmulo de desgaste fisiológico que acontece quando o sistema de resposta ao estresse nunca vai a zero. E você não precisa de uma crise para entrar nesse estado, precisa apenas de pressão constante, sem recuperação real. E aqui é que entra a questão central desse vídeo. Em 2011, o Novak Djokovic era o segundo maior tenista do mundo. Fisicamente, ele era excepcional, mas mentalmente, ele entrava em colapso nos momentos mais decisivos. Ele mesmo descreveu, nas quartas e semifinais dos Grand Slams, ele ficava sem ar, tomava decisões erradas, entrava em pânico quando sentia muita pressão. E o que ele fez, assim como outros atletas como Simone Biles, foi começar uma prática diária de respiração e mindfulness, a atenção plena. Não uma vez por semana, não só quando estava estressado, mas todo dia com uma rotina de manutenção e treino. O resultado? Entre 2011 e 2016, ele ganhou 6 Grand Slams e ficou 122 semanas consecutivas como o número 1 do mundo. Você já parou para pensar que o que dava errado para o Djokovic não era a falta de talento, muito menos a falta de preparo físico. Tinha muito mais a ver com a inflamação neural que o sistema dele produzia quando estava sob pressão. E ele aprendeu a regular isso todos os dias. E assim,
Tô falando com menos de 10 minutos de práticas diárias. E é aqui que o jogo vira. Porque quando a maioria das pessoas ouve a palavra mindfulness ou atenção plena, já logo vem na cabeça a vela aromática, o incenso, aquela almofadinha de meditação bonita, um sininho e até aqueles retiros de fim de semana. Mas o que os pesquisadores da UCLA, a Universidade da Califórnia de Los Angeles, publicaram em 2026 mostram o contrário. Esse estudo pegou 49 pessoas, dividiu em 2 grupos e aplicou 6 semanas de um protocolo chamado MAP, Mindfulness Awareness Practices, ou práticas de consciência e atenção. E o que eles mediram? Foi a atividade da amígdala cerebral na ressonância magnética quando exposta a situações de ameaça social. Ou seja, julgamento dos colegas, pressão por resultado, crítica pública. E, obviamente, com isso, eles mediram a atividade daquelas proteínas pró-inflamatórias que eu falei anteriormente. E o resultado foi que, em 6 semanas da prática de meditação, de mindfulness, eles conseguiram diminuir a reatividade da amígdala. E, por consequência, atividades das outras áreas que eu citei anteriormente e que geravam a produção dessas proteínas pró-inflamatórias. Então, mindfulness não é só bem-estar, é também uma manutenção fisiológica importantíssima. E se você está gostando do que eu estou falando até aqui, já deixa o seu like e comenta se você já praticou mindfulness ou atenção plena alguma vez na sua vida. Fala para mim como foi. Agora, o que a ciência de 2026 recomenda na prática? E vamos lá que eu vou dar 3 dicas legais para vocês aqui. Prática número 1, a respiração em padrão fixo. O que você faz? Você vai inspirar por 4 segundos pelo nariz, vai dar uma pausa de 1 segundo segurando o ar, vai começar a expirar de forma mais alongada e devagar pela boca por 6 a 8 segundos. Então você vai repetir isso por 5 minutos. Vamos fazer um teste? Vou colocar aqui um gráfico, menos de 1 minuto. Faça isso agora e perceba como é que você fica. Por acaso sentir algum tipo de tontura ou desconforto, pare na hora. Por que isso funciona? Porque a respiração mais alongada, quando você solta o ar de forma mais tranquila, dá uma mensagem para o seu cérebro de que você não está em perigo. E aí, isso ativa o seu sistema parasimpático por meio do nervo vago, que é o maior nervo do corpo humano, que vai levar as mensagens do seu cérebro para o resto do corpo. E aí essa mensagem de volta fala para o seu cérebro o seguinte: olha, você pode relaxar, tá tudo bem. E aí a gente volta a regular o nosso sistema imunológico, para de produzir aquelas proteínas pró-inflamatórias e todo o resto do corpo volta a operar normalmente. Se você fez essa respiração, se sentiu bem, olha, eu desenhei um programa chamado Caminho da Mente Serena, vou botar o link aqui embaixo, que ele é muito legal, tem aí mais de 16 técnicas de respiração, tem até um app para acompanhar e vai te ajudar a usar a sua respiração em momentos que você precisa e também treinar a mente. Vale a pena, dá uma olhadinha lá. Vamos lá, prática 2. O Body Scan de 8 minutos. Body Scan é uma prática muito falada, muito usada no mundo do mindfulness e da atenção plena. E envolve você fazer uma prática deitado, não precisa ficar sentado, aquelas posturas lá que a gente vê o pessoal da revista, mas você deita e aí você vai com a sua atenção percorrer a partes do seu corpo em sequência. E aí a gente sempre fala, né? Sem julgamento, sem tentar corrigir nada, como se você fosse escutar aquela parte do corpo. Às vezes você vai perceber algum tipo de desconforto, uma dorzinha, ou mesmo tá tranquilo, tá bem, né? De repente uma dor que tinha, ela sumiu só porque você levou a sua atenção para lá, e tudo bem. A ideia é que você simplesmente passe por todo o seu corpo, parte a parte, de forma sequencial. Porque o body scan, ele reduz a atividade cerebral nas áreas que lidam com a ameaça, fazendo com que outras áreas do cérebro, principalmente aquelas que regulam as emoções, elas estejam em maior atividade. 2 momentos ótimos para você fazer isso. Antes de abrir qualquer tela de manhã, ou então à noite, antes de dormir, a hora que você desligou tudo. E a prática 3 é o que a gente chama de monitoramento aberto, que é sim uma prática de atenção plena. E o que você faz?
Você simplesmente senta numa postura ereta por 5 a 10 minutos. Tem gente que gosta de fazer por mais tempo e tá tudo bem. E simplesmente nós não temos um objetivo específico a cumprir. Por isso que dificilmente a pessoa que chega para mim e fala assim: olha, não consegui fazer. Só não conseguiu porque tinha um objetivo em mente, né? Mas a ideia é a gente tirar objetivos que a gente vive sempre disso, né? Então, vai dar essa pausa nesses 5, 10 minutos e a gente vai só perceber os pensamentos quando eles surgem. E aí surgiu um pensamento, seja ruim ou bom, negativo ou positivo, não importa. Só vai olhar para ele sem julgar e vai voltar para sua respiração. Eu sei que é difícil, ainda mais nos dias de hoje, fazer algo tão simples, contando apenas com o apoio do próprio corpo ou de algo que a gente não consegue pegar, que é a nossa respiração. Você consegue pensar na respiração de ontem ou na respiração do mês que vem? Possível, não é mesmo? São coisas que acontecem agora. Então a gente se foca nisso e simplesmente percebe o pensamento e volta. É assim. Por que funciona? Esse monitoramento aberto, essa percepção do pensamento sem julgar, ela fortalece uma área do cérebro importantíssima, que é o nosso córtex pré-frontal dorsolateral, que é essa parte aqui do lado, que é a área de controle executivo e flexibilidade cognitiva. E essa flexibilidade cognitiva é o que faz com que a gente consiga navegar nesse mundo maluco de hoje sem a gente ser pego em nenhuma espiral de pensamento ou ansiedade. E aqui tem uma coisa muito importante que veio das pesquisas, inclusive pesquisas desse ano. Não adianta a gente fazer uma vez só, ou quando está estressado, ou só numa palestra de saúde mental, aquela coisa. Isso não adianta. O que importa mesmo é uma prática consistente, regular. Se você quer saber mais sobre esse assunto, quer entender a fundo como essas práticas funcionam e ter realmente a experiência, além do programa que eu citei anteriormente, eu fiz um chamado Aprenda a Meditar, em que eu vou dar uma aula explicando muito mais a respeito disso e tem um programa de 31 dias com áudios guiados por mim e que já fizeram bem para muita gente. Então vale a pena você dar uma olhadinha. Vou deixar aqui no link dos comentários também. Mas lembra o seguinte, o seu cérebro é o seu principal ativo de alta performance. E assim como qualquer ativo, ele precisa de manutenção e não apenas de mais esforço. 6 semanas, 8 minutos por dia já foi o suficiente para reduzir a produção daquelas proteínas pró-inflamatórias do cérebro. Também ajudou na produção de algumas substâncias que criam novos neurônios, né? A neurogênese, pelo BDNF, e também melhorar a oxigenação da parte do cérebro que raciocina e toma decisão, tornando ela mais forte. E isso não é misticismo, pura fisiologia. Gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, eu tô como @cbetito, para mais dicas de saúde mental, sono e alta performance. E eu te vejo no próximo vídeo.